Ageo capítulo 1, versículo 1 hasta versículo 12. Todos encontraram? Diga amém. Vamos fazer uma leitura participativa. Ageo capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo 12. En el año segundo del rey Dario, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: ¿Cadê ustedes? Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Buscai mucho y hachás poco, y encerrás en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos, todos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Amén, hermanos. El texto que he leído es conocido de los hermanos, pero muchas veces pasamos por encima de algunos detalles que la palabra de Dios tiene como consejo para nosotros. Y no una sola vez, pero varias veces nosotros a veces pasamos, leemos y por ahí en el momento nos causa un impacto, pero después llevamos como si nada. Pero la palabra de Dios es la boca del propio Dios. Nosotros solamente estamos hablando de lo que Dios ha dicho. Y es importante. Y mientras estaba orando, yo pensaba en este pasaje a donde Dios ele dá uma exortação ao pueblo para reedificar o templo em Jerusalém. Pero a história diz que esta reconstrução já havia sido adiada, postergada várias vezes. Por 15 vezes
foi passando adelante a reconstrução do templo em Jerusalém. E a Bíblia nos diz que Deus levanta o profeta Ageu em um tempo difícil, em um tempo em que as pessoas pensavam mais em si, em que em la obra. E eu penso que o tempo passa e a história sempre se repite outra vez. Não? O tempo vai passando e nós vamos nos dando conta de que a história volve outra vez a acontecer. Estamos vivendo um tempo, irmão, de materialismo. Estamos preocupados, muito preocupados com o que é material, não com nosso bem-estar e com nosso ahorro, com nossa conta, porque por aí ponemos como excusa a situação do país. ¿No? Se você falar com qualquer pessoa hoje, hermano Juan, não, eu tenho que elaborar porque a situação está muito complicada. Isso é no meio evangélico e fora dele. Com quem você habla, todos vão te dizer que a situação está complicada e que necessitam laborar, que necessitam trabalhar cada vez mais para obter o que eles desejam. E quando observo este texto em que acabamos de ler, eu vejo que essa história se repite outra vez, em que as pessoas põem a mirada em lo que é material, não? E passa a la búsqueda de su afán, de lo que eles desejam, sem se importar lo que vai passar com a obra de Deus, com as coisas de Deus. E Deus trajo uma repreensão, uma exortação muito severa ao povo em aquela época. A exortação de Deus não foi simplesmente um consejito, uma coisa, não. Foi uma exortação muito severa, falando de que eles necessitavam pensar em la obra mais em que suas coisas. E é importante que no versículo 4 Deus abre os olhos del pueblo, diz assim: es para vosotros, que disse? Tempo para vosotros de habitar em quê? Em vossa casa o quê? Artesonadas, e esta casa está desierta. Aí, versículo 5, ele diz: pois assim ha dicho. Quem ha dicho, hermano? E que disse? Meditad bien sobre vuestros caminos. Deus aqui está chamando a atenção do povo. E está dizendo ao povo: vocês estão preocupados com vosso bem-estar e não estão meditando em vossos caminhos. Vocês já se deram conta para onde vocês estão apontando? Vocês se deram conta de lo que estão fazendo? Aí ele diz: meditad bien sobre vuestros caminos. Lo que estás fazendo, como te conduz, como te porta. Deus está chamando a atenção ao povo e dizendo, vocês não estão meditando em lo que vocês estão fazendo. Porque é muito fácil, irmão, nós meditar em la vida de los outros. ¿No? É muito fácil nós estar mirando como o irmão vem à igreja, como se veste, como se porta, mirar sua vida e nos olvidamos de mirar, de meditar em nossos próprios
caminos, lo que estoy haciendo, cómo estoy servindo al Senhor. Como estou servindo ao Senhor? Será que você ha parado para perguntar isso? Porque às vezes pensamos que servir a Deus é pôr a Bíblia abaixo do braço e venir ao culto. Não, eu estou indo ao culto. Eu estou indo ao culto, pastor. Eu estou no culto de doutrina. Eu estou no culto domingo. Eu estou na oração. Eu vou sempre. Pero tu has meditado em tus caminhos? Tu has parado para meditar em seus hechos, em sua forma de actuar, seu comportamento, como se ha portado? E Deus hace uma exortação muito, pero muito severa. E disse ao povo: meditad em vuestros caminhos. Há só um texto na Bíblia, irmão, que eu penso que esse texto já é suficiente para cada um de nós outros meditar bem nisso. Se você abrir sua Bíblia no livro de Mateus, Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 32 e 33. Quem encontrou, por favor, pode ler. Sí. Bueno. Jesús nos dio la receta. Jesús veía el afán que estaba viviendo los discípulos. Veía el afán que vivía la gente. E Jesus chamou a atenção de eles e utilizou coisas sencillas, simples, como a ave de los cielos e los lirios del campo, para mostrarle lo que vale mais que isso. Jesus utiliza coisas sencillas para dar um exemplo ao povo, porque Jesus habla aí de duas coisas básicas para sobrevivir, que é o que? El vestido e la comida. Jesus usa solamente as duas coisas básicas. ¿Por que tu trabalhas? Para vestir-se e para comer. E Jesus utiliza isso. Como dijera a eles: eu sei que vocês trabalham para vestir-se, trabalham para comer, pero eu quero mostrar a vocês um exemplo. Eu quero mostrar a vocês que eles não trabalham, pero eu alimento a eles. Mire as aves de los cielos, observe a elas. Mira como elas se alimentam. Mira como elas não estão juntando em graneiro, pero vuestro Padre Celestial las alimenta. Aí disse Jesus: não tende vosotros muito mais valor que as aves, homens de pequena fé. E depois leva, parece que estou vendo Jesus levar-los ao campo, aonde estão os lírios, as flores, e disse: mire essas flores, mire os lírios. Estás mirando? Estou. Eu quero dizer que Salomão, o homem mais rico, o homem que teve tanta plata, eu quero dizer a vocês que ele não conseguiu vestir-se como os lírios deste campo. E Jesus, depois deste sermão, Jesus disse a ele: los gentiles buscam todas estas coisas, pero eu quero dizer a vocês que buscad primeiro el reino de los cielos e las demás coisas eu vou añadindo. Eu vou dando, eu vou provendo. E aqui Jesus chama a atenção do povo. Observe que em todo o tempo
hermano Juan, hubo un pueblo que andaba de esta manera, pensando en su propio afán, pensando en sus propias cosas, independente de cómo va la obra, de cómo está yendo la obra, de lo que están haciendo. Y Jesús llama la atención y dice a ellos, versículos 8, dice así, subí al monte, y que dice más, y traed madeira e reedificad la casa. Aí ele disse assim, quando você de fazer isso, eu vou poner em ella mi voluntad e serei glorificado, ha dicho Jeová. Então, não quero ir mais adelante, pero quero que cada um de nós outros veamos isto, que o Senhor está hablando-nos e disse mais, versículo 9 diz, buscai muito, sim? E achai muito? Achai pouco. Disse mais, encerrar-se em casa, e eu o quê? Dissiparei em um sopro. Por quê? Porque disse Jeová de los ejércitos, porquanto minha casa está o quê? E cada um de vosotros corre a sua própria. Aí ele diz assim, por isso, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Jeová estava dizendo, é por causa de ustedes que eu he cerrado el cielo. É por causa de ustedes que la lluvia não viene. É por causa de ustedes que la tierra não dá frutos. Porque mientras ustedes estão preocupados com seus próprios negócios, suas próprias coisas, eu cierro el cielo. Tu vai buscar tanto, tu vai trabalhar tanto, pero vai ter pouco. Por quê? Ele destacou aqui, versículo 11 disse, e chamei a sequia sobre esta terra, e sobre os montes, sobre o trigo, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre todo o que a terra produz, sobre os homens e sobre as bestias, e sobre todo o trabalho de manos. Ou seja, lo que você haga, eu vou cerrar a porta. E disse mais, el versículo 9, versículo 10, que detuvo o cielo, e não só detuvo o cielo, pero ele chamou a sequia, ou seja, Deus criou uma situação, disse, não, vai estar uma grande sequia, e você não vai poder cosechar. Versículo 6 disse assim, sembrás muito, e o que mais? E recoges pouco, comes, bebes, os vestis, e el que trabalha jornal, recebe su jornal, não estão dando conta que todo su trabalho, todo su esforço está yendo a um saco roto. Tu põe aí e se lo pierde. Estamos vivendo esta época em que as pessoas pensam mais em se entender, em possuir, e se olvida que há algo muito mais importante. E se fazermos ao contrário, se empezarmos a fazer ao contrário, se cumprirá lo que Jesus disse. Eu vou añadindo. Tu fazendo para mim, eu vou añadindo. Lo que tu necessitas vai venindo, vai chegando, porque tu estás fazendo para mim. Tu estás preocupado com o reino. Tu estás preocupado com as coisas de los cielos. E quando tu passas a se preocupar com as coisas de los cielos,
eu cuido de suas coisas. Ele vai añadir, foi Jesus que disse, não é o pastor que está dizendo, foi Jesus quem disse. Necessitamos meditar bem nossos caminhos. É interessante que neste passagem ele disse 2 vezes, no versículo 4, ¿sí? Que diz, es para vosotros tempo, para vosotros de habitar em quê? Em vossas casas terçonadas, e esta casa está deserta. Aí ele diz, pois assim ha dito Jeová de los ejércitos, meditad bem sobre vossos caminhos. Versículo 7, assim ha dito Jeová de los ejércitos, meditar sobre vossos caminhos. Eu vos deixo esta palavra nesta noite para que meditemos em nossos próprios caminhos. Como estamos nos conduzindo, como estamos levando adelante as coisas de Deus. Amém, hermanos? Tengamos em conta isso, que Deus aún envia sequia. Deus aún envia sequia. Deus aún cierra los cielos. Deus aún diz la tierra, não produzca, e ella não produz, porque Ele é o dueño de tudo. Então, tengamos muito cuidado. Primeiro, o reino de los cielos. E as outras coisas, as demais coisas, vendrá por añadidura. Que Deus nos ajude, que Deus fortaleça. É uma coisa visível, não? A añadidura é uma coisa visível. Uno vê. Mientras hacemos acá, vemos como Deus vai fazendo. Vai añadindo e vos não se... Quando se dá conta de se mirar, mientras eu estou fazendo isso, Deus está trabalhando aqui. Não hice esforço. Solamente estou trabalhando, fazendo as coisas bem. Não? É fazer as coisas bem. É fazer as coisas como corresponde fazer. Porque lo hacemos para o Senhor. E quando hacemos para o Senhor, devemos fazer com muito cuidado. Porque Ele é um Deus celoso, cuidadoso. Ele é um Deus que quer que levemos as coisas dele em sério. Que Deus ajude a cada um de nós a compreender o que Deus tem para nós. Se nós obedecermos, se nós obedecer seus mandamentos, comeremos lo melhor desta terra. Isto foi o Senhor que disse. Aleluia. Se queremos comer de lo mejor que há nesta terra, obedezcamos ao Senhor. Busquemos primeiro as coisas de los cielos. As demais coisas vai chegando, vai chegando, vai chegando, vai chegando. E você vai vendo as manos de Deus estendidas sobre vossas vidas. Pero aqueles que não têm em conta isso, que não valora isso, capaz que agora não, pero em um futuro muito cercano, você vai ver como vai ser o futuro de eles. Porque a palavra de Deus não mente, Deus não mente. Deus é verdadeiro. E a princípio pode uno estar gozoso com seus logros materiais, pero está se olvidando de cumprir com a ordem de Deus, que está involucrada em sua obra, que está fazendo alguma coisa para Ele. E quando lo hacemos de coração, Deus respalda. Amém, hermanos? Então, tengamos cuidado para não estar ponendo as coisas em saco roto.
Tengamos cuidado para não estar pensando em nós outros solamente e nos olvidando de lo importante. Meditemos em nossos caminhos. Vamos estar de pé. Vamos agradecer ao Senhor Jesus